Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Meu filho Arthur, fazendo hoje 6 anos, já orei com ele, agradecendo ao Senhor. E a gente fica pensando, né, nesses 6 anos que se passaram, os desafios, as alegrias. E aí eu quero primeiramente compartilhar um versículo, 3 versículos na verdade, 4 versículos da palavra do Senhor que se encontra em Tiago, capítulo 1, e os versículos do 5 ao 8, que diz assim. E tem tudo a ver com o que eu vou falar a respeito do Arthur, das experiências que a gente tem como mãe. Como ganhar sabedoria? Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então aqui a palavra do Senhor em Tiago diz que o Senhor ele dá sabedoria para todos os quanto o pedem. E só que a gente crer na palavra do Senhor, mas tem momentos na nossa vida que é muito difícil. A Bíblia diz crer somente. Jesus falou, né? Crer somente. Eu não estou lembrando qual passagem para quem ele falou, mas ele diz crer somente. Então, eu não sei se é para Jairo, quando fala que a filha dele estava só dormindo, não estou bem certo. E só que nós precisamos crer que o Senhor lhe dá sabedoria, ele dá estratégias para nós agirmos de acordo com os acontecimentos na nossa vida. E ele vai dar estratégias diferentes para cada pessoa, para cada situação. Então nós não podemos ficar comparando com o outro ou querer agir da mesma estratégia, cada família de um jeito. Só que com as experiências a gente vai ficando atento àquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração e nós vamos lidar de maneira que o Senhor vai nos direcionando. E aí é muito interessante que ele fala que ele dá liberalmente, com grande alegria. Então o Senhor nos abençoa com a sabedoria com grande alegria. E ele libera, ele não tem limites para liberar a sabedoria para cada um de nós. Só que o interessante é que ele diz, todavia peça com fé sem qualquer sombra de dúvidas. Pois quem crer com reservas, ou tipo na dúvida ali, será que vai acontecer, será que não vai? Importante ressaltar que o Senhor faz o que ele quer. Então, quando a gente ora ao Senhor e pede algo, a única certeza que a gente tem que ter, não é a dúvida, mas é o entendimento de que, Senhor, eu estou pedindo, eu sei que o Senhor pode fazer, só não vai acontecer se o Senhor não quiser, se não for o melhor para mim. Então, é a única coisa que a gente pode pensar. Agora, não vai acontecer, será que vai, será que não vai? Não, Senhor, é da tua vontade? Se Deus quiser. Então, só que a gente não pode ter reservas ou até querer dar uma ajudinha, que às vezes a gente ora ao Senhor e quer também fazer alguma coisa, e tem situações que é esperar no Senhor, tem situações que através da sabedoria que Ele dá, Ele vai nos direcionando a que fazer, a maneira certa de agir, e é nos mínimos detalhes. E é isso que é interessante. Às vezes a gente busca muita coisa ou espera algo extraordinário, e às vezes nas pequenas coisas, nas coisas mais simples do dia a dia, o Senhor, Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria para resolver as nossas questões, né? E aí ele fala que, Tiago escrevendo, ele fala que é semelhante à onda do mar agitado e levado pelos ventos. Porque se a gente duvidar, a gente pede algo e a gente fica seguindo qualquer conselho. A gente vai seguir tudo, não, a gente tem que ouvir os conselhos, avaliar como é que é a nossa casa, a nossa família, e a gente vai aplicar de acordo com a nossa família. O que foi aplicado na família de uma pessoa não quer dizer que vai funcionar exatamente igual na nossa casa. A gente vai observar o que a pessoa fala e a gente vai aplicar de maneira que o Senhor vai nos dar sabedoria e estratégia para agir na nossa casa. Então, assim, não imagina tal pessoa que assim receberá coisa alguma. Então, se a gente fica na dúvida se o Senhor faz, se o Senhor não faz, se Ele tem poder para fazer, não vai acontecer. A gente não vai ver os milagres do Senhor acontecer.
pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Nós não podemos vacilar, nós não podemos duvidar do poder do Senhor. A única coisa que nós temos que colocar no nosso coração é, se o Senhor quiser. Porque também nós não podemos orar e impor que Ele faz. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Só não vai acontecer se o Senhor não quiser. Então, mas eu tenho certeza que o Senhor tem poder para fazer. E quando eu falo que o Senhor ele vai nos dando estratégias, Ele vai nos direcionando para nos abençoar através da sabedoria que Ele nos dá, eu já até gravei um vídeo aqui sobre o Arthur, que eu tive muita dificuldade com ele o ano passado. Eu acho que o final do ano de 2023 para 2024 eu tive muitos problemas. E agravou em 2024 que ele não queria comer. E aí eu orei ao Senhor, eu pedia ao Senhor. E aí o Senhor me abençoou através do curso que eu tinha feito, que é a TRG. E aí eu comecei a aplicar, porque eu estava resistindo a aplicar as técnicas no Arthur por ele ser criança. E eu sempre me acho muito bruta para lidar, embora eu sempre eduquei os meus filhos, né? Só que na terapia eu achei que eu não saberia lidar com isso, tanto é que eu não atendia crianças, né? Então eu falei, vou precisar aplicar as técnicas que eu usaria na terapia. Então eu comecei a trabalhar com o Arthur e foi um dia foi o suficiente. Então ele tinha traumas, aí eu fui descobrindo por que ele tinha traumas de não querer comer e achar que ia passar mal. Tem um outro vídeo que eu explico melhor sobre isso. Então eu orava ao Senhor, eu pedia a Deus sabedoria para lidar com ele, só que o Senhor ele já tinha me abençoado, com o conhecimento desse curso. Então se a gente não tiver um curso, ele vai nos levar para outras estratégias, mas no meu caso eu tenho o curso, eu sou terapeuta, então por que não aplicar o que eu aprendi no curso, que é maravilhoso, e que funciona no Arthur? Então funcionou. E hoje, como ele está fazendo 6 anos, ele mudou completamente, ele alimenta muito bem, não tenho mais problemas com ele, a questão de se vai passar mal e tudo que ele ia comer, ele emagreceu bastante o ano passado, porque ele achava que tudo ele ia passar mal, enfim. E aí eu tava lembrando, né, refletindo aqui, né, sobre os 6 anos dele, que graças a Deus na escola não chorou nem um dia. O ano passado eu tive muito problema com ele também. Não chorou nem um dia, o Geraldo estava deixando ele lá no início, agora eu estou levando, e aí ele vai para a fila normalmente. Então isso é uma paz que não tem preço, é só a graça de Deus nas nossas vidas, é a sabedoria que o Senhor dá, é a estratégia que o Senhor dá. Então eu vim compartilhar nesse vídeo com você isso, que nós precisamos acreditar que o Senhor ele nos dá sabedoria. O Senhor ele nos capacita para trabalhar na nossa casa, para nós não desistirmos dos nossos, para nós não acharmos que não tem jeito. E às vezes eu vejo tanta criança desorientada e se os pais estiverem atentos a como é o jeito dessa criança, como essa criança funciona, essa criança ela precisa de disciplina, essa criança precisa ser orientada, essa criança precisa de amor, de cuidado, de atenção. Então não é só as ordens que a criança precisa, não é só a gente mandar, mas a gente observar como essa criança, não é só a gente dar ordem para a criança ficar quietinha, é como que essa criança ela é mais agitada, por que ela é mais agitada, como é você, como é o seu marido, como são os seus outros filhos. Porque às vezes a gente é agitado e quer um filho assim, sentar e ficar tranquilo. Não vai funcionar. Pode acontecer desse filho puxar um avô, uma avó, aí pode funcionar. Mas se a gente fala muito, o filho vem e fala muito também, que é o caso do meio, que fala bastante. Quem que ele puxou? A mim. E como é que eu vou lidar com a situação? É muito difícil, porque na medida que a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, a gente vai limitando, a gente vai entendendo. Não, aqui eu tô passando do limite, aqui eu tô conversando muito, a outra pessoa não tá dando muita atenção. Então a gente consegue ter essa percepção, mas enquanto ele está na adolescência, enquanto está amadurecendo, ele não tem essa percepção que tá falando demais. Então eu, como mãe, preciso estar orientando. Então é importante, nós que somos pais, pedimos ao Senhor sabedoria, não só para lidar com os nossos filhos, para lidar com o cônjuge, para lidar com todas as pessoas. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar em Deus a sabedoria. E Ele dá liberalmente, com alegria. Porque Deus, Ele quer que os seus filhos
Ajam com sabedoria, porque o Senhor, Ele é a própria sabedoria. Então, quando nós agimos com sabedoria, por que o Senhor se alegra? Porque nós somos imagem e semelhança dEle. E quando nós agimos como Ele age, Ele fica feliz, assim como nós que temos filhos. Quando nós vemos nossos filhos tendo um bom comportamento, a gente se orgulha, a gente também se alegra. Então, esse vídeo é para compartilhar que nem tudo está perdido. Peça ao Senhor sabedoria, não sei o que você está enfrentando na sua casa, e às vezes não vai acontecer no momento que você tem uma atitude positiva. Às vezes vai demorar anos, às vezes demorar muito tempo, mas não desista de buscar em Deus estratégias para lidar com o seu filho, de dar ordens para seu filho menor. Na medida que o filho vai crescendo, vai ficando adolescente, jovem, a mesma ordem que você dá para o seu filho criança não é a mesma ordem com o seu filho jovem. Ali você vai, mas é uma coisa que você desenvolve no caminho. Não é que você de uma hora para outra vai chegar e vai falar, o meu filho vai me entender. Pode acontecer, buscando em Deus, pedindo perdão ao filho por não ter cumprido o que a Bíblia diz. Pode acontecer, seu filho pode te perdoar e vocês se entenderem lá na fase adulta. Mas eu falo que quando a gente começa na infância, fica mais fácil. Quando na infância você vê que você alterou além do que deveria com o seu filho, você chegar e falar, filho, o que a mãe falou foi o certo, mas a maneira que a mãe falou, o pai falou, foi errado. Eu não deveria ter falado da maneira que eu falei. Sim, tudo que eu falei não retiro, mas a maneira que foi colocada eu estava errada, então você me perdoa. Isso mostra para os filhos também a humildade. Porque às vezes o pai não quer admitir para o filho que ele errou. E aí crescem os filhos também não reconhecendo que nós estamos passíveis de erro. Então nós, enquanto pais, quando dizemos para os nossos filhos que nós erramos, nós estamos dizendo para ele, tá tudo bem, nós erramos. Mas o importante é reconhecer, pedir perdão e recomeçar. Então é sentar com o filho e falar, olha, o que a palavra de Deus diz? Qual é o seu comportamento? Quando já está maior, né? Que a palavra do Senhor diz, quais as consequências que esse caminho te trará, essas atitudes. Só que para isso nós precisamos o quê? Pedir sabedoria ao Senhor. Não é fácil, tem vezes que mesmo sabendo qual é a maneira correta, a gente quer fazer do nosso jeito, só que aí a gente estraga tudo, tem que voltar e recomeçar. E esses recomeços atrasam a nossa bênção. Esses recomeços são importantes, porque às vezes nós erramos, tem que recomeçar mesmo. Mas se nós errarmos menos, nós vamos avançar. Então eu estava ali trabalhando e aí eu refletindo sobre a vida do Arthur, 6 anos, como ele está muito melhor. E vendo também que eu tenho 3 filhos, como cada filho é diferente um do outro. Não adianta a gente ficar querendo comparar ou querer que eles sejam iguais. É interessante que os filhos, eu sempre falo isso com meu esposo, os filhos são diferentes, mas o pai e a mãe são iguais. Então a gente tem que reinventar através da palavra, de como lidar com cada um. E aí, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Quem nos deu foi o Senhor. Quem nos fez foi o Senhor. Então, sempre quando eu estou com um desafio novo com os meus filhos, eu falo, Senhor, eles te pertencem, assim como eu também te pertenço. O Senhor conhece o coração deles como o Senhor conhece o meu. Então, o Senhor vai me dar sabedoria para lidar com eles de acordo com aquilo que está no coração deles, para que eles possam ser alcançados, para que a minha palavra possa alcançar o coração deles. Então não é com a soberba, com a arrogância, mas é com humildade. Embora eu seja muito brava e muito exigente com eles, mas eu consigo perceber que eu sou falha, que eu erro, que eu sou pecadora. E que o que me faz diferente é a humildade e reconhecer a minha dependência pela palavra do Senhor. E toda vez que eu preciso conversar com eles, até com o Arthur que fez 6 anos agora, eu sempre me recorro à palavra do Senhor. Porque senão a gente fica soberbo, não? Eu sou a mãe, quem manda que sou. Às vezes eu falo isso mesmo. Mas, segundo o que a palavra diz. Porque senão a gente fala, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu faço e aconteço. E esquece que quem faz e acontece é Deus, é a palavra dele. Quando nós estamos agindo pela palavra, não há negociação. Então, assim, a minha dica nesse vídeo é que você, se estiver passando alguma dificuldade com os seus filhos, seja qual for na área da saúde, do trabalho,
peça a Deus sabedoria. Senhor, me mostra o que eu não estou conseguindo enxergar, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Senhor, me dá sabedoria, porque a tua palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 5 seguintes, diz que se a gente pedir, o Senhor dá. E com sabedoria a gente resolve problemas. Com a graça de Deus, com a sabedoria que é o próprio Deus na nossa vida, ainda que as coisas não aconteçam na hora que a gente espera, mas nós vamos solucionando os problemas dia após dia. Então que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você possa lembrar, peça a Deus sabedoria, porque roga ao Pai sabedoria, porque Ele dá liberalmente com grande alegria. O Senhor Ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer quando nós agimos semelhantes à maneira que Ele age. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amor, mas Ele é justiça. Então, quando nós agimos como Ele agiria, o Senhor Ele se alegra conosco, diz a palavra. Então, que o Senhor te abençoe.